O despertar do espírito. Capítulo 2. Autorrealização. O desafio da autorrealização radica-se no esforço que todos devem empreender mediante o desenvolvimento da vontade, que exerce preponderância em qualquer atividade humana. Para esse cometimento, torna-se necessário que seja feita uma análise a respeito das circunstâncias e problemáticas que dizem respeito ao ser contemporâneo e aos processos rápidos de transformação e amadurecimento da personalidade. O homem moderno enfrenta a decadência dos postulados rígidos e absolutos que herdou do passado, em referência aos problemas humanos. A diversidade da conceituação sobre o que é realmente ético em relação com o comportamento psicológico, que abre espaço mental para o entendimento da complexidade dos conflitos e a liberação sexual, arrebentando as velhas comportas da ignorância em torno da sua legitimidade. Entre muitos outros fatores, constituem motivações para as fugas espetaculares da realidade, para o surgimento de conturbações profundas que dominam largas faixas da emotividade. As pressões psicossociais, desencadeando heranças genéticas adormecidas, desarticulam a conduta emocional, mesmo quando os padrões convencionais são estabelecidos em nome da ética e da moral. Os impulsos indomados que predominam em a natureza irrompem com frequência, desestabilizando o sistema nervoso central e comprometendo as estruturas psicológica e física do ser, que estertora entre o desequilíbrio e a aspiração de normalidade. Herdeiro das próprias realizações armazenadas nas áreas abissais do inconsciente individual como coletivo, não se pode evadir das fixações que lhe estão esculpidas em razão da anterioridade das existências por onde peregrinou. Vivências tumultuadas e perturbadoras registraram-se na memória extracerebral, em forma de culpas e remorsos, de anseios não realizados e de frustrações que, ora, remanescem gerando distúrbios e inquietações responsáveis pela instabilidade de conduta que abala o sistema emocional. A busca da harmonia, a integração dos comportamentos díspares em uma unidade bem delineada são o ideal da psicossíntese. Conscientizando o eu profundo a respeito das suas não detectadas possibilidades de crescimento e autoidentificação, torna-se indispensável a aceitação do compromisso de dinamização da vontade, desenvolvendo-lhe os recursos valiosos que se encontram desconsiderados. Por outro lado, a canalização correta dos impulsos sexuais, transmudando-os, quando em excesso ou diante de quaisquer impedimentos de realização que o planifique, como processo psicoterapêutico e essencial para uma existência saudável. À exceção dos pacientes vitimados por patologias graves, a maioria das ocorrências conflitivas e ameaçadoras pode ser perfeitamente trabalhada com o esforço honesto do indivíduo, e quando se apresentem esses tormentos com mais rigor, a ajuda do terapeuta se torna valiosa, proporcionando o encontro com o equilíbrio. A problemática mais grave exteriorizar-se nas condutas conflitivas e a teimosia do paciente em admitir-se necessitado de apoio, dispondo-se naturalmente a conveniente terapia. O discernimento, obnubilado decorrência natural da patologia existente, faz que seja renitente em aceitar a lógica do tratamento, supondo-se depreciado ou sob perseguição daqueles que não lhe compreendem o mecanismo equivocado de lógica. A medida mais eficaz para que se evite o agravamento dos distúrbios psicológicos
encontra-se na constante autoavaliação da conduta, em exame frequente da atitude pessoal em relação ao grupo social no qual se encontra, não se deixando alienar por expressões extravagantes, mediante a própria supervalorização ou a presunção de imbatibilidade. São muitos os fatores de perturbação que agridem o indivíduo, tais como as constrições emocionais resultantes das aspirações, dos receios, da insegurança, da timidez e outros tantos de natureza psicogênica que se desenvolvem sorrateiramente nas paisagens da personalidade. A própria personalidade, não poucas vezes, apresentando-se fragilizada, fragmenta-se e dá surgimento a vários eus que ora se sobrepõem ao ego, ora se caracterizam com identidade dominante. Subpersonalidades, o problema dos eus. A psicossíntese refere-se à existência de um eu pessoal e de um eu superior, em constante luta pelo domínio da personalidade. O eu pessoal é muitas vezes confundido com a personalidade, sendo ele mesmo o ponto de autoconsciência pura, conforme define Roberto Accioli. Corresponde ao ego o centro da consciência individual, diferindo expressivamente dos conteúdos da própria consciência, tais as sensações, os pensamentos, as emoções e sentimentos. O eu superior corresponde ao espírito, ao self, também podendo ser denominado como superconsciente. O eu pessoal é consciente, não obstante, deixa de ter lucidez quando se adormece, quando se é vítima de um traumatismo craniano e se desfalece, quando se está em transe natural ou sob ação hipnótica ou medicamentosa, reaparecendo quando do retorno à consciência lúcida, que decorre naturalmente do outro eu, certamente superior, que rege a organização e a atividade da consciência. Em realidade, não são dois eus independentes, separados, mas uma só realidade em dois aspectos distintos de apresentação, conforme já houvera identificado o psicólogo americano William James, ao cuidar da análise das subpersonalidades. Em duas expressões psicológicas que se apresentam no indivíduo, quando não unificadas harmonicamente, podem ser fator de fragmentação da personalidade, gerando distúrbios de comportamentos e instabilidade emocional. O objetivo da psicossíntese é trabalhar pela unificação desses dois eus, produzindo a real identificação do ser nos objetivos da existência que vivencia. O eu individual é resultado das aquisições e experiências do processo existencial, com seus conflitos e aspirações, em luta contínua pela conscientização da realidade. Essa, porém, somente se fará quando o eu superior seja identificado e decodificada a sua expressão imortal de essência eterna, que deve ser conscientizada e vivida com harmonia. Quando se dá essa conjuntura feliz, faz-se indispensável a terapia de assimilação dos conteúdos do eu individual no eu superior, diluindo fronteiras que pareciam inexpugnáveis e desfazendo barreiras psicológicas que se transformam numa corrente de energia contínua entre um fluxo e outro, favorecendo a estrutura do ego equilibrado entre o self consciente. O professor Pierre Janet, quando da identificação do subconsciente por experiências hipnológicas realizadas pelo célebre professor Jean-Martin Charcot em La Bicêtre, Universidade de La Salpêtrière, em Paris, propôs a existência de personalidades múltiplas ou anômalas,
que se encontram adormecidas nesse depósito da memória e que podem assumir a corporificação quando o paciente se encontra em estado de transe natural ou provocado. A tese, naquela ocasião, de alguma forma objetiva, também reduzir os fenômenos mediúnicos intelectuais a simples automatismos psicológicos, resultantes da fixação que se encontram no subconsciente humano. Essas personalidades secundárias assomariam com frequência, conforme os estados emocionais, dando origem a transtornos de comportamento e mesmo a alucinações psicológicas de natureza psicótica e esquizoide. Certamente, muitos fenômenos ocorrem nessa área, decorrentes das frustrações e conflitos, favorecendo o surgimento de personificações parasitárias, que não raro tentam assumir o comando da consciência, estabelecendo controle sobre a personalidade, e que são muito bem estudadas pela psicologia espírita, no capítulo referente ao animismo e suas múltiplas formas de transes. Na imensa área do ego, surgem as fragmentações das subpersonalidades, que são comportamentos diferentes a se expressar conforme as circunstâncias, apresentando-se com frequência em comum. Todos os indivíduos, raras as exceções, experimentam esse tipo de conduta, mediante a qual, quando no trabalho, se deixam conhecer pelo temperamento explosivo, marcante, dominador e, em particular, são tímidos, mansos e receosos. As variações são muitas nesse campo das subpersonalidades. Ademais, no imenso campo dos conflitos, as expressões de inferioridade moral do processo da evolução facultam as manifestações egóicas doentias, como o orgulho, o ciúme, a inveja, o ressentimento, o ódio, a calúnia e muitos outros famanazes que enceguecem o ego e o atiram nos abismos das alienações. Ao mesmo tempo, personalidades espirituais que transitam no mundo fora da matéria interferem no comportamento humano, submetendo não poucas vezes o eu individual a transtornos de natureza obsessiva, não detectados pela psicologia acadêmica convencional, que os estuda sob aspectos psicopatológicos mais específicos. Pode parecer, no estado psicanalítico, que constituem uma variedade expressiva de eus buscando primazia, cujas raízes se encontrariam fixadas no inconsciente, depositário das heranças antropológicas ancestrais, nos acontecimentos perinatais e infantis, na subjugação da mãe castradora, cuja imagem perturbadora continuaria afligindo e induzindo a fugas espetaculares para que as dores e os infortúnios antes vivenciados fossem esquecidos. É evidente que uma autoanálise cuidadosa deva ser realizada pelo paciente, mediante a vontade bem conduzida e estimulada, trabalhando em favor da harmonia entre os valores éticos e o eu superior, ao mesmo tempo, criando reservas psíquicas para impedir moralmente a interferência das mentes liberadas do corpo físico. Quando, porém, o paciente não se sente em condições de realizar o mistério, torna-se imprescindível o contributo do terapeuta em psicossíntese para conscientizá-lo, apresentando-lhe programa de disciplina mental e de hábitos saudáveis, de forma que estabeleçam linhas seguras para o comportamento equilibrado. O ser humano, mediante o eu superior, transita por inúmeras experiências carnais, entrando e saindo do corpo, na busca da individuação, da plenitude a que destina, conduzindo os tecidos sutis da realidade que é, todas as realizações e vivências que se acumulam e constroem o inconsciente profundo, de onde emergem também
as personalidades que foram vividas e cujas memórias não se encontram diluídas, permanecendo dominadoras em face das ocorrências que, de alguma forma, geraram culpa, harmonia, júbilo, glória e assomam, exigindo atenção. Nesse imenso oceano, o inconsciente, movem-se os eus que emergem ou submergem, necessitando de anulação e desaparecimento, através das luzes do discernimento da consciência do si. Na sua imensa complexidade, a individualidade que se expressa através desse eu superior enfrenta as experiências das personalidades presentes no eu individual. Todo um processo terapêutico deve ser tomado em consideração, não se descartando aquele de natureza espiritual, que se responsabiliza pelo grave capítulo da psicopatologia de natureza obsessiva. Os dias atuais, portadores de pressões tormentosas, são desencadeadores de distúrbios que preponderam com vigor na conduta dos indivíduos, contribuindo decisivamente para a fragmentação da personalidade em expressões de eus conflitantes. Nessa aparente dicotomia dos dois eus, a ocorrência se dá porque um não toma conhecimento do outro de forma consciente, podendo mesmo negar-se um ao outro. O eu, porém, é único e indivisível, manifestando-se, isso sim, em expressões diferentes de consciência e de autorrealização. Para o trabalho saudável de integração dessas verdades do eu, são necessários o trânsito por alguns estágios terapêuticos, quais o conhecimento de si mesmo, da própria personalidade, a administração dos vários elementos que constituem essa personalidade, a busca de um centro unificador para que se dê a realização do verdadeiro eu, mediante a reconstrução da personalidade em volta do recém-formado fulcro psicológico. Como medidas auxiliares e recursos valiosos, devem ser utilizadas a meditação, a visualização terapêutica, a oração, que canaliza forças e energias superiores para o self, que contribuirão para a unificação dos eus, a harmonização do indivíduo.